com medo não, fala com nós. Tô cansada. Boa noite, né? Vamos iniciar Eu tava já nossa dormindo, aí live. disseram que tinha aula, eu acordei. Tio. Boa E noite, foi, ó, a vamos iniciar lista. nossa live, tá certo? Avisar que está sendo gravada, né? Vocês sabem, para depois colocar lá, Terceiro B é tá o bom? comando. Terceiro B é o comando aí. Tá certo? Terceiro B, um comando, sai fora. Então a live está Ó, sendo Elcio. gravada, Eu tô no tá meio. bem? Eu vou dividir Ó, a... ó, Andrew. Bora, Andrew. Olá, Andrew. sejam bem-vindos! Moleque Liga ali. doido. Ai, ai. Fala aí, Andrew. Hoje a aula está animada. Não fala nada, ó o vácuo, puta merda. Quem é esse aí? Mas é Senhor, branco, senhor Tá certo, som. gente? não. Mas corta do cabelo aí do moleque, tá Você chavosão. tá cortando cabelo, mano, meu Deus. Ok. Olha só, eu vou dividir Dá aqui outra com ideia, vocês. Eu vou dividir aqui com vocês, tá certo? Boa noite, tá certo, gente? Vou Boa dividir noite. aqui com vocês a Boa tela do noite. meu computador, tá bom? Pra gente iniciar discussões das questões e discutir, tirar alguma dúvida das aulas dessa semana, tá bom? Lembrando que a aula tá sendo Beleza. gravada, tá bom? Ave Maria de Matheus, mas Vou tomou até no. botar. Peraí. Deixa eu fazer um negócio simples aqui, fui. Deixa eu dividir com vocês a tela do meu computador. Bora. Como é o nome dele mesmo? Coxinha, moleque doido. Valeu, filhão. Tá ligado quem é, né? Oi. É o irmão de antes. Irmão de antes. Olá, gente. Apareceu aí a tela pra vocês. Acho Lucas. Sim. Apareceu aí minha tela do computador pra vocês. Apareceu. Então vamos iniciar. Apareceu geral. Tá certo? Ótimo, excelente. Vamos iniciar. Tá bem? Vocês sabem que essa semana, vou pedir para vocês desligar o microfone nesse primeiro momento, tá certo? Aí vocês ligam só quando forem fazer alguma pergunta. Tá certo? Tá certo, gente? Vocês desligam o microfone, ligam só quando for fazer alguma pergunta. Porque se eu desligar por aqui, eu tenho como desligar. Mas se eu desligar e vocês quiserem ligar, vocês não têm essa possibilidade, tá bom? Ô, Will, multa aí, Will. Oi? É pra multar, Will. Multa. Tá certo, gente? Então, olha só. Certo, querida professora. Ok. Como soubemos, né, essa semana o nosso tema é saúde, não é isso? Na nossa aula lá, vocês veem, eu começo discutindo a definição de saúde, o conceito da OMS para a saúde, e depois eu discuto a saúde segundo a psicologia. Não é isso? Logo no início da nossa aula, eu acredito que vocês já assistiram a aula, né? Tá. E aí, Na régua. E aí, nossa primeira questão, ela se refere àquela primeira parte da nossa aula, tá bom? Quadrada de rima. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Certo, professor. Ok. Ó, Gabriel. Vou desligar aqui o microfone de Matheus. O Edson tá desligando já. O Wesley também. O Wesley pode desligar ou eu desligo? Vou desligar meu microfone. Ajeitando os cabelos, que negócio chique. Eu já desliguei os microfones, tá bom? Então vamos lá para a nossa questão. Olha só. E aí a gente inicia, tá bom? Pelo conceito de saúde conforme a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, o que é saúde segundo a Organização Mundial de Saúde? E aí tem 4 opções para a gente escolher uma, tá bom? Tá bem, gente? Isso é a nossa primeira questão lá do exercício, né? Sejam bem-vindos quem chegou agora, tá bom? Quem chegou aí eu tô compartilhando a tela, tá bom? A gente vai discutir as questões lá da atividade. Dúvidas? Não. É pra falar ou não, professor? Assim, vocês falam se tiver dúvida, gente. Agora, para ficar falando assim, para atrapalhar, não. Só na hora que vocês tenham dúvida, vocês falam. Professor, eu tô com dúvida, isso, aquilo. Aí a gente... Aí pode falar, tá certo? Agora, se ficar conversando, fulaninho, ciclaninho,
na hora da explicação, aí atrapalha um pouquinho, tá bom? Então, olha aí. Então, qual é o conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela vê a saúde um aspecto mais amplo. Em outras palavras, a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela perpassa o indivíduo, né, em vários aspectos, não só no campo biológico, não só no campo físico, tá bom? Mas também no campo mental e social. Então, a questão, segundo esse conceito seria essa primeira questão aqui, ó, questão 1. Né? Um estado completo de bem-estar físico, mental e social, tá bom? Certo? E não somente a ausência de enfermidades, tá bom? O estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente, esse daqui já seria um campo bem maior, né? Que é onde você vê lá a questão da doença, isso aqui já seria a definição de saúde. A saúde como bem-estar biopsicossocial, espiritual e ecológica, que é a saúde segundo a psicologia, tá bom? E a saúde como a ausência de doenças e patologias também é o contexto de saúde fora do contexto da OMS, tá bom? Então, a resposta correta seria aqui o primeiro, tá bom? Seria essa primeira questão aqui. Dúvida, gente, sobre essa questão ou não? Não, professora. Essa daí tá Continue, tranquila. prossiga. Tranquilo. Vamos prosseguir, né? Aí a gente discute lá sobre saúde. Aí eu queria lembrar vocês lá que eu falo um pouco também sobre a logoterapia, não é isso? É interessante lá que a logoterapia, ela mostra que dependendo o que provoca que o sujeito seja doente ou não é a doença somente em si, é também como o sujeito ele se verifica frente a essa doença, né? E aí, como exemplo de logoterapia, lá eu coloquei para vocês, né, verem o caso lá do Fernando, do ex-BBB, eu não sei se vocês viram a história daquele rapaz, né? E aí ele não se deixou se levar, né, frente à perda das pernas, né? Ele sofreu um acidente de carro, ele era modelo, né, bonito. Ele sofreu um acidente de carro e perdeu as pernas, né? A maioria das pessoas que passam por isso entra em depressão e se veem como pessoas doentes. Ele não, ele ressignificou a vida dele. Então, esse é um novo contexto de saúde que eu queria apresentar para vocês. Isso também ocorre lá no filme que eu sugeri que vocês assistissem, o Clube de Compra Dallas, né? Um filme bem legal também, tá certo? Aí eu tô frisando isso porque é interessante que vocês vejam essa nova possibilidade, porque dependendo do contexto que vocês vivem, seja ele social, econômico, emocional, mental, vocês podem ressignificar a vida de vocês, tá certo? E aí a gente depois entra nos nossos teóricos do campo da sexualidade, tá bom? E aí, essas duas questões que vêm agora, para fechar, são questões justamente em torno, tá certo? Desses teóricos. E aí, a questão é a seguinte, a segunda. O filósofo que pressupõe a distinção entre sexo, que seria algo biológico, e gênero sendo algo cultural, e as características anatômicas. O que é a característica anatômica do nosso corpo, né? São as características que se consertam à questão do sexo, né? Seja o sexo feminino ou masculino, homem ou mulher ou intersexual. Lembrando que existem 3 sexos, né? Existem as pessoas que nascem com os 2 sexos, com o cromossomo XXY, né? Que é também uma sugestão de filme que eu deixei para que vocês assistissem, que é bem legal. Tá bom? Professora, eu não entendi bem essa questão, não. Eu vou explicar agora. É o seguinte, eu quero saber nessa questão aqui, quem é o filósofo, tá certo? Ou estudioso desses 5 que estão aqui, que ele faz essa definição, que a gente trabalha lá na nossa aula, né? Que o sexo, ele é algo biológico. O que seria sexo biológico? Sexo feminino, a mulher tem vagina, masculino, o homem tem pênis. Ou então o intersexo, o indivíduo que nasce com pênis e vagina. Tá bom? Nasce com ambos os sexos. Isso seria sexo biológico, tá certo? Porém, sexo biológico, segundo esse filósofo, não é o que determina quem você vai ser na sociedade. Não determina seu gênero. Mas, professor, e sexo e gênero é a mesma coisa? Não. Gênero é como você se identifica dentro da sociedade. Como você determina seus comportamentos. Lembrando que isso também não tem a ver com identidade sexual. A gente separa lá que identidade sexual, né, tem a ver com o quê? Com a forma que você vive sexualmente. Se você é hétero, se você é homem, se você é bi, se você é trans. Isso é identidade sexual. Gênero, aqui eu estou dizendo o quê? Como você se identifica dentro da cultura. Né? Um exemplo, o pessoal diz assim, brincar de boneca
coisa de menina, né? Menino tem que brincar de carrinho. Menina veste rosa, menino veste azul. Lembram disso? É mentira, é tudo mentira A isso. menina da Maris disse muito isso. Isso é o que a gente fala de comportamentos sociais, tá certo? Lembra disso? E aí o que é que acontece? Tem umas filósofos lá, que é a Simone de Beauvoir, ela vem dizer assim, a gente não nasce mulher, a gente se faz mulher. Tá bom? Ela vem falar que, ou seja, as características biológicas não determinam nossos comportamentos. Porém, a Simone de Beauvoir ela não faz a distinção entre sexo sendo biológico e gênero sendo cultural. Então, a resposta não seria Simone de Beauvoir, tá bom? Se a gente for pensar no Jorge Canguilhão, o que é que o Jorge Canguilhão vem falar lá? Ele vem criar o que? A patologia. Ele vem discutir sobre a questão das patologias, tá certo? A letra E, essa última letra. Agora eu vou explicar por quê, tá certo? E aí não é o Jorge Canguilhão, por quê? Porque o Canguilhão ele vem falar justamente que quando se padronizava a saúde, se pensava dentro de um padrão, da norma, né? Por isso que ele utiliza lá o princípio de Brossais. Ou seja, aquele indivíduo que está dentro do que se acha de normal, seria um indivíduo que seria considerado normal, saudável, né? E os que estariam nas periferias seriam os indivíduos considerados doentes. Por isso que o pessoal chamavam os homossexuais de anormais, de doentes, né? Tudo isso, por causa desses princípios da patologia antiga, tá bom? Então, também não é o Canguilhão, né? Já o Freud, quando ele vem falar de sexualidade, ele vem criar o quê? A teoria da sexualidade infantil, onde ele vem dizer que a criança, ela passa por estágios da sexualidade. Por quê, gente? Sexualidade não é a mesma coisa que sexo, isso tem que estar bem claro, tá certo? Sexo é uma forma de você sentir prazer com o corpo. Sexualidade é tudo aquilo que dá prazer, ou seja, um toque dá prazer, um beijo dá prazer. Às vezes, quando você fala algo, você acerta, o pessoal te elogia, tu sentes prazer com isso. Então, e tudo isso tem a ver com sexualidade, para você ver que não é relacionado só ao sexo. Então, as pessoas não pensaram em criticar muito Freud. Para Freud, todo ser humano ele passa por 5 fases, né? A primeira seria a fase oral, onde a criança sente prazer, né? Na amamentação da mãe. Não porque ela sente prazer só com a comida, mas também ela sente prazer do carinho da mãe, estar perto da mãe, tudo isso. Mãe? O segundo seria anal, que é quando a criança ela começa a controlar sua bexiga, seus esfíncteres. Então, ela tem o poder o quê? De dizer, não, agora, antigamente ela fazia as necessidades dela e o pessoal limpava. Agora ela escolhe o horário de fazer. Então, tudo isso dá prazer. Vem a fase fálica, que é onde ocorre o complexo de Édipo, é a fase mais importante. Segundo os psicanalistas, tá certo? É nessa fase fálica, onde ocorre o complexo de Édipo, onde se formam as estruturas das pessoas. Onde vai se determinar se o indivíduo vai ser neurótico, psicótico ou perverso, tá bom? E aí o Lacan, ele vem depois contribuir com o Freud, e ele vem trazer isso, mostrando os papéis do pai e da mãe nessa perspectiva aí, tá certo? A psicanálise. Então, também não é o Freud. O Michel Foucault já é da nossa questão de baixo, que eu vou explicar daqui a pouco. Ele já vem dizer o seguinte, que qualquer conhecimento, ele determina um saber e um poder sobre o corpo dos indivíduos. Isso é o que ele chamou de macrofísica do poder. Né? E aí ele vem dizer que a sexualidade, ela também passa esse campo, assim como o nosso corpo, um campo de saber e de poder, em cima de quê? De algumas ciências, dentre elas as ciências médicas, né? Tanto quando você está no hospital, você não pode fazer nada que você quer, né? Lá os enfermeiros dizem a hora que você tem que tomar banho, a hora que você tem que comer, a hora que tem que se trocar, né? Então você já tem horas pré-determinadas. Já a Judith Butler, né? Ela que cria a teoria lá que ela utiliza, né? E aí a teoria dela, ela realmente faz essa distinção entre sexo biológico, gênero, tendo cultura, né? A Judith Butler, ela foi bastante discutida, né? Principalmente pelo pessoal das igrejas protestantes, né? Porque o pessoal estava dizendo que ela era a rainha dos homossexuais, coisas que não tem nada a ver, gente. O que é que ela veio dizer? Ela veio dizer aquilo que já foi dito anteriormente pela Simone de Beauvoir, porém ela só fez a distinção entre sexo sendo biológico e gênero sendo algo social, tá bom? E aí o que é que ela vem dizer a Judith Butler? Que são nossos comportamentos, são nossa forma de viver que vai determinar nosso gênero. Né? É tanto que a gente vê que hoje esses gêneros eles não estão tão definidos como era outrora. Antigamente a gente sabe que o homem ele fazia o quê? Trabalhava fora, a mulher cuidava da casa e dos filhos. Hoje isso não existe mais, hoje já tem homens que ficam em casa, cuidando da casa dos filhos, mulheres que trabalham. Mas isso não quer determinar que eles são o quê? Que eles estão vivendo, né, sua sexualidade de forma diferente, sendo outra coisa, certo? O gênero é isso, é a determinação da cultura, como você vive
dentro da sua cultura, dentro da sua sociedade. Perguntas? Tá tudo tranquilo, gente? Ou tem dúvidas? Tá tranquilo. Depois da explicação, quem estava com dúvida, facilitou? Facilitou. Facilitou, professor. Pronto, tá excelente, tá certo? Então, vamos para nossa terceira e última questão, tá bom? É a questão sobre o Michel Foucault, tá bom? Nessa eu tenho dúvida. Ah, essa era a mais difícil, né? Porque essa realmente eu não tinha discutido na aula, né? Por isso que quando eu sugiro a vocês, eu deixo o plano lá, o roteiro de estudo, eu não sei que vocês viram que eu deixo, né? Eu sugiro justamente que vocês deixem para responder as atividades nas sextas-feiras. Porque vocês já têm visto todo o material, já têm participado da live, já têm tirado as dúvidas, tá certo? Então, aí ele vai discutir tudo aquilo que eu já discuti anteriormente sobre a teoria de Foucault, né? Que Michel Foucault... Professora, Você pode perguntar. quem ainda não respondeu, dá tempo de responder a atividade? Cara, a atividade está aberta, ela não tem data de entrega. A atividade, ela não tem data de entrega. Eu não estou deixando data de entrega nas atividades, gente. Porque, como tem gente que ainda não conseguiu nem acessar o sistema, certo? Se eu fechar o prazo de entrega, as atividades fecham e depois as pessoas não conseguem responder. Né? Aí fica, não, tem que pedir autorização, tem que pedir permissão ao professor para que você entre, né? Por quê? Porque passou do prazo. Eu não estou fechando o prazo justamente para isso. Para quê? Para que as pessoas, quando entrarem, elas possam responder. Para que não fiquem prejudicadas, tá certo? Tá certo. Então, ok, voltando obrigado. de nada. Então, voltando para o Michel Foucault, né? Ele é filósofo também, contribuiu com as ciências sociais, né? Foucault, ele vem de vários pais, a família dele, né? Os pais, os avós, todo mundo era médico, né? E aí, queriam o quê? Que o Foucault também fosse médico, só que o Foucault, ele foi ser o quê? Foi ser psicólogo, né? Ele foi toda contra essa normalidade, esses fatores lá sociais, né? E aí, o que é que o Foucault ele veio descobrir? Ele veio descobrir o que a gente chama de estudo sobre o poder. Ele percebeu que existem relações de poder em todas as relações, certo? Aí a gente percebe isso muito bem na relação familiar, os pais têm mais poder que os filhos, né? Na escola, os professores mais que os alunos, na fábrica, os patrões, os gerentes mais do que os empregados. Então, isso ocorre muito bem, né? E aí ele veio também compreender, principalmente como ele tinha essa rixa com os pais, ele queria comprovar que dentro do campo das ciências médicas não era aquele mar de rosas, né? Então ele buscou compreender também como o corpo humano, nosso corpo, como com o passar do tempo ele se tornou, vamos dizer, um objeto de dominação, onde o saber e o poder atuavam sobre esse corpo, certo? E assim, sobre esse corpo tinha dominação, normatização e normas de segurança, que foi o que ele chamou de macrofísica do poder. Essa é a teoria do Michel Foucault, tá bom? E aí ele veio justamente da sua teoria mostrar isso. E ele disse que várias instituições agem dessa forma. E aí a pergunta é o seguinte, qual das imagens abaixo, ou seja, qual dessas instituições abaixo, não corresponde a essa ideia do Foucault? Era isso que eu queria na questão, né? Quero, né? E aí, primeiramente, prisões. Vocês acham, gente, que a prisão, você tem liberdade de corpo ou não? Não. 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 Não tem. Então, Não. isso, muito bem. Então, essa imagem aqui, ela corresponde à teoria do Não. Foucault. Então, eu quero que não corresponda. Como essa correspondência não vai ser marcada. E, realmente, as prisões, ela tem dominação sobre o corpo. Você diz a hora que o sujeito vai levar banho de sol, a hora que o sujeito vai comer, né? Até quando ele vai ficar preso, a hora que ele acorda, a hora que ele dorme, a hora que ele vai tomar banho. Né? Se ele se comporta mal, ele vai para uma cela o quê? Uma cela mais fechada, né? Aqui são as punições, a hora que ele vai fazer. Então, tudo é predeterminado nas prisões. Então, existe o quê? Existe um controle sobre o corpo do indivíduo. Tá certo? Então, as prisões não é a resposta. As fábricas, existe isso também? Sim, na fábrica, eles determinam até que roupa você usa, né? Que são os fardamentos, né? Como você vai sentar, a hora de chegar, a hora de sair, a hora de comer, né? Tudo isso também é predeterminado. Concordam? Então, Sim, Sim. professora. ok. Então, as fábricas também estão dentro do que o Foucault chamou de instituições de domínio
né, de domínio de poder sobre o sujeito. E as escolas, gente, o que é que vocês acham? Vocês como estudantes? É a própria prisão. Sim. É igual a uma prisão, É meio que né? uma prisão. Isso, a gente controla o corpo Segundo como? Normando, o próprio inferno. É o inferno. Cara, tem um texto muito bom que é o Inferno de Dante, comentado por uma filósofa. Ela faz um trabalho muito bonito. Depois eu passo o link pra vocês, tá certo? Não é minha área, sabe? Mas se vocês sabem, eu não estudo só minha área, né? Mas é muito legal. Né? Seria bom, né, Normando, ter trabalhado com vocês. Olha só, a escola tem esse domínio do corpo sobre o sujeito? Tem. Ele determina o quê? Que farda você usa, a hora que chega, a hora que come, a hora que levanta, né? Você tem que ficar o quê? Sentado de forma dócil numa cadeira, né? Não pode responder o professor na hora que não for para responder, não é isso? E tem toda essa questão de docilidade de corpos, de domínio sobre o corpo do sujeito. Também. Então, não é essa imagem. Hospitais, gente, o que é que vocês acham? Também. Também, né? A hora de banho de leito, a hora que vai comer, né? A hora que vai fazer a fisioterapia, né? Muitas vezes você não quer fazer, não quer tomar uma injeção, mas você tem que tomar, né? Tem que, é o que a gente chama de procedimentos evasivos, né? Então, tudo isso também é feito nos hospitais. E festas? Eu ia sair mesmo. Também. A Tem hora de Acho que chegada, é essa a opção. Isso aí. tem hora de chegada. Mas a resposta na festa não tem hora de chegada, você não leva falta, né? Você não fica sem entrar, dependendo da hora que você chega, né? E você pode se divertir, você comanda seu corpo, você pode dançar se quiser, se não quiser não pode. Se você quiser, você bebe, se quiser não bebe, né? Você tem mais liberdade. Então, a resposta que não estaria dentro do que o Foucault vem dizer é essa daqui, tá certo? Isso aí é as festas, tá certo? E aí depois tem a igreja também, que a igreja também tem toda a dominação, né? Se a gente for pensar nas igrejas cristãs, tá certo? Existe todo o ritual, né? Existe um momento de se levantar, existe um momento, concordam? De sentar, o momento de se ajoelhar, De o comungar. momento de comungar, o momento de dar a resposta para o padre, né? O momento da adoração, o momento, não é verdade? E aí existe todo também um controle sobre o corpo do sujeito. E que é um controle maior do que o corpo do sujeito, que é o que a gente chama de confissões. Quando você... Momento de ofertar. Olha o comando, gente. Olha a coisa que eu vou dizer agora, que ainda é bem mais complicada, né? Um momento bem mais complicado seria o momento da confissão, né? Aquilo que você vai dizer ao sujeito aquilo que você acha que é errado, né? Ou melhor, que a igreja acha que é errado, né? E aí ela vai te dizer o que fazer para ser punido por aquilo, né? As igrejas evangélicas fazem parecido, né? Que é o seguinte, você vai casar, você vai ter o quê? Falar com o padre, ter o que eles chamam de aconselhamentos, né? Você diz coisas totalmente suas, né? Para que o pessoal responda, né? Se a gente for pensar na Idade Média, as pessoas eram altamente punidas, tá certo? Com isso, tá certo? Eu vou tirar só a imagem agora, tá certo, gente? Da apresentação pra gente discutir o que vocês quiserem, tá bom? Entendeu, Karen? Então, a resposta seria aquela lá. Aí eu pergunto, dúvidas sobre as questões? A primeira. A primeira questão é porque você entrou depois ou não? Você entrou depois? Foi. Mas depois, como tá filmando, porque eu já expliquei. Eu já expliquei a primeira questão, como tá filmando, depois você assiste a parte da explicação da primeira questão, tá bom? Aí eu vou entrar agora nas aulas, explicações sobre as aulas. Ok. Tá certo? Se alguém tem alguma dúvida para tirar sobre as aulas, sobre o material que eu propus lá, né? Eu até deixei na aula lá um outro link, gente, de outra aula que eu fiz essa semana, que no segundo ano eu sou professora de Sociologia e Filosofia, e aí eu deixei o link da aula de Filosofia aqui também, se vocês puderem assistir, tá muito legal. Fala um pouco do histórico da medicina, né? E aí, como surgiu a medicina, como surgiu os contextos. Bem interessante também, né? Para vocês que estão nesse contexto, nesses contextos de epidemia, seria interessante assistirem também. Eu deixei o link embaixo do link da aula lá, tá bom? E aí, agora eu abro para vocês o microfone, para que vocês perguntem as dúvidas, tirem as dúvidas, para que eu responda. Professora, tem como reprovar online? Se tem como reprovar online? Sim. Assim, a ideia é que ninguém reprove, por isso que a gente tem que deixar as atividades sem datas, né? Que ninguém reprova, para que as pessoas entrem, façam as atividades, tenham nota, né? Professora, vocês mandam
Atividade demais, eu já tô, meu Deus do céu, tô corredor. Verdade, verdade. Gente, pensa Eu assim. protesto. Pensa assim. Vocês estão fazendo pirraça pra gente ficar em casa. Em casa todo mundo tem que ficar, né? O risco tá grande, né? Mas é assim, gente. Vocês disputarem o horário que vocês vão pra escola, né? Entendeu? Se vocês deixam esse horário para vocês estudarem o que os professores mandam, dá tempo demais, dá tempo demais. Não fica muita coisa não, tá bom? É tanto que tem lá, eu faço a sugestão, o que eu mando mesmo assim que pode levar muito tempo, né? Seria somente os filmes que eu indico. Uma coisa mais demorada, né? Mas eu botei aulas o quê? De 15 minutos, 20 minutos, eu explicando o conteúdo. Os materiais que eu boto para vocês lerem para complementar, porque é o material que já tá na aula, né? Tá certo? Às vezes que não dá para vocês ver bem na aula, tá lá complementando. A atividade que eu coloco, só atividades fáceis, a gente discute aqui, então vocês também não vão demorar muito tempo para fazer, né? Os documentários que eu coloquei essa semana são curtos, não são longos, né? Só sugestões de filmes que são mais longas, né? Mas também os filmes, gente, ele vai o quê? Os filmes são aprofundamento, eles vão aprofundar a aprendizagem para que vocês aprendam melhor. Mas o conteúdo, ele não faz parte do conteúdo. Apesar que se vocês assistirem, vocês vão gostar dos filmes. Eu tô fazendo mais atividade online do que antigamente, ó. Não é isso, homem? Eu fiz uma atividade semana passada, eu já tenho de novo. Todas as semanas, tá? O Estado tem que mandar a gente fazer atividade, gente, toda semana e toda semana a aula. Vocês acham que a gente não leva tempo, não? Vocês sabem quanto tempo eu levo para fazer 20 minutos de aulas para vocês? Tem que planejar a aula. 3 minutos. Levo não, mas gente. o presidente falou que eu tenho que votar. Fazer slide. O presidente já decretou que eu tenho que abrir meu salão de beleza. Tá certo, gente? Então, a partir de agora, eu vou desligar a gravação da aula.